Muito obrigado, João. Muito obrigado também por ficar no tempo um bocadinho estreito. E agora o Manuel Carlos Silva, que vai falar sobre desigualdades sociais da legitimação à justiça social. Tá. Queres pôr isto? Muito bom dia a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pelo SES Nova e, muito em particular, pelo colega e amigo Casimiro Balsa. Não, isso é o cartaz, tens de tirar isso e pôr o PowerPoint. Se alguém pode dar aqui um apoio técnico, parece que é aqui. Este aqui, slide não é este. Bom. É esse. Tá. Pronto. Podia-se apagar a luz aqui de cima. O título que eu dei à minha intervenção foi Desigualdades Sociais da Legitimação à Justiça Social. Hoje, evidentemente, sob o termo de pobreza, exclusão ou desigualdades sociais, é um tema que está central, evidentemente, nas sociedades contemporâneas, mas podíamos dizer que é um tema velho, recorrente, constante, desde as sociedades recoletoras e caçadoras até à atualidade. Evidentemente que hoje tem-se falado, nos últimos tempos, mais de pobreza e até, a partir dos anos 80, mais de exclusão social. Não vou aqui estender-me, mas, sobretudo, ter presente, de acordo com Amartya Sen, os conceitos de pobreza como fenómeno multidimensional enquanto subsistência biológica num enfoque descritivo, nutricional, abaixo do qual quem não tem um mínimo de calorias e de proteínas pode morrer. A desigualdade como um enfoque relacional em que a pobreza não pode ser desligada da riqueza e, nesse sentido, resulta da estrutura social. E a externalidade também quanto aos efeitos da própria pobreza sobre a sociedade. Hoje, novos teóricos vêm trabalhando mais a questão das novas formas de pobreza, como Pogan, que nos fala da fragilidade como resultante do desemprego, da precariedade, enfim, que enfraquece a própria autoestima, da dependência resultante de incapacidades físicas ou mentais ou de desclassificações sociais e, por fim, a ruptura enquanto perda de relações sociais após uma acumulação de fracassos. A partir de certa altura, creio que a partir justamente da Alemanha, que evidentemente falava-se de uma sociedade da abundância, falar da pobreza era um bocado contraditório, então procuraram outro termo, que é o termo da exclusão social, que implica, evidentemente, a não inserção no acesso aos direitos cívico-políticos, sociais e económicos, com todos os tipos de exclusão económica, social, política, cultural, a ideia de que a exclusão estaria nos antípodas da cidadania e, portanto, seria o contrário da inclusão. E o conceito de exclusão está, no meu entender, bastante saturado. Até tem sido moda e ainda continua a ser, eventualmente, durante muito tempo. Eu não digo, ele está convencionado e não quer dizer que tenha de ser abandonado. Mas acho que deve ser prescrutado analiticamente, teoricamente, porque ele dá aso a muitas confusões, há muitas ambiguidades, porque se vocês repararem todos os quadrantes políticos, para não falarmos de outra coisa, todos estão contra a exclusão. No entanto, nem se entendem absolutamente nada sobre nem o diagnóstico nem as soluções. Ora, é por isso que este termo é um termo que me parece que é apontado como um conceito que seria do modelo social europeu dos anos 80, 90. De maneira nenhuma, os velhos clássicos já se debruçaram sobre este tema e é um conceito presente, nomeadamente em Durkheim, em Weber, etc. E eu, antes digamos, de apontar o contributo dos vários sociólogos, gostava de chamar a atenção que o sistema de estratificação e desigualdades sociais, de acordo com Lenski, é recorrente na história, nas sociedades, como eu já disse, caçadoras e recoletoras, horticultoras simples, avançadas, aí que as técnicas de cultivo estavam já mais avançadas e surgiu uma elite mais despótica, as sociedades agrárias, nomeadamente, com uma organização estatal e uma
e uma divisão de trabalho, nomeadamente nos Estados, digamos, já esclavagistas, depois as sociedades hidráulicas ou o despotismo oriental assentes no facto de a propriedade da terra ser detida por parte do governo e de altos funcionários, porque eles regulavam os sistemas de irrigação e os sistemas fundiários, associado de castas, que é talvez uma das mais desigualitárias ao longo da história, porque a descrição vinha por nascimento, as sociedades estamentais ou parafeudais ou feudais, em que a hierarquização dava-se por ordens ou estamentos, clero, nobreza e povo, e as sociedades capitalistas, evidentemente, não só avançadas, mas desde as sociedades capitalistas que assentam na divisão social do trabalho, no assalariamento, e também não está aqui, mas acho que podíamos colocar também as sociedades ditas socialistas, em que por via do Estado, por via do partido político dominante único, melhor dito, se geraram também desigualdades, embora também se superaram outras, evidentemente. E, nesse sentido, creio que, dado esta, e agora o que eu gostava de salientar é as legitimações em torno destas desigualdades. Porque antes da Revolução Francesa, do Iluminismo, todas as formas de desigualdades eram vistas como produto natural das coisas, ou então emanadas da vontade divina, inclusive. Portanto, as desigualdades sexuais, de classe, de género, portanto, estavam todas, evidentemente, justificadas por uma destas razões. E em todas as leis, digamos, a leis de Manu hindus, ou os textos hebraicos, ou os textos islâmicos, ou o Evangelho, também, de certa maneira, embora sendo já um progresso em relação ao passado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, portanto, de certa maneira, há nos vários filósofos, desde Platão, que apontava duas classes, basicamente, ou Aristóteles, que apontava três classes, ricos, pobres e médios, o cristianismo, face a estas justificações filosóficas do passado, representou um avanço, evidentemente, em relação ao esclavagismo. Mas veio na Idade Média, a partir do momento que se foi, por assim dizer, o braço direito do poder político, acabou também por ser uma forma de legitimação da servidão feudal. Nesse sentido, eu acho que a importância da teoria do contrato social, nomeadamente com Kant, Rousseau, Hobbes, Locke e outros, foi de facto uma mudança. As posições tradicionais foram abaladas de forma profunda, porque o facto de dizer que os homens são iguais por nascimento, claro que sociologicamente sabemos que não é bem assim, mas do ponto de vista de princípio, ainda que filosófico, metafísico também, digamos assim, foi uma pedrada, digamos, no charco, no sentido de dizer que não há razões de ser das desigualdades sociais nessa base. Claro que ele disse que o homem é bom por natureza, evidentemente, e por nascimento, mas igual por nascimento, mas necessita de um contrato social. E, evidentemente, para salvaguardar a vida e os bens, é necessário justamente o Estado para viver em segurança. Este contrato social, que quer que para Rousseau, que para Hobbes, é importante a intervenção do Estado, no fundo é a justificação também do Estado, digamos assim, veio, ainda que em premissas diferentes, enquanto para Rousseau o homem era bom por natureza, para Hobbes o homem é mau, é um lobo para outro homem, o facto é que, neste sentido, podemos dizer que a Revolução Francesa representou, efetivamente, um avanço bastante significativo. Ora, embora depois vieram as legitimações dos novos poderes, interesses e privilégios da burguesia, evidentemente, porque, digamos que este avanço, digamos que em termos teóricos é um facto. Simplesmente em termos reais da prática política, aproveitou sobretudo, evidentemente, a própria burguesia. E é nesse sentido que a burguesia justificava o próprio Malthus, dizia, bom, se não há recursos para todos, o que podemos ter é compaixão pelos mais pobres, mas não podemos fazer nada, se morrerem, tampi, não há nada a fazer. Esta crueldade liberal, digamos, podemos dizer, do Malthus, é de facto, porque é uma inconsistência do iluminismo e de alguma consistência. Porque, digamos, podíamos dizer, bom, num processo civilizacional para progresso, não haveria lugar sequer a barbáries que tivemos no século XX. O caso do nazismo, do racismo, do apartheid, etc., evidentemente vão um retrocesso histórico enorme, não estamos livres desse próprio retrocesso, e eu gostava só agora de trazer muito rapidamente o contributo dos sociólogos na sequência destes filósofos, justamente, nomeadamente Durkheim, que nos justifica, porque há muita gente que pensa que, bom,
todos são contra a exclusão. Não é bem assim. O Durkheim achava que a exclusão era resultante da perda do laço sociomoral, mas do ponto de vista foi o primeiro a justificar, na base do princípio da meritocracia, a desigualdade social. É bom que se diga, porque para ele a divisão social do trabalho era benéfica, era funcional, era positiva. O que de facto era o princípio da meritocracia. Weber, de facto, tem uma outra visão muito mais rica, do ponto de vista em que ele vê a exclusão, como sabem, ele divide classe, status e partido, as três dimensões das desigualdades, e em que ele vê a exclusão no campo social como um fechamento social, ou seja, a usurpação de direitos e de recursos por parte de uns em favor de outros, ou em favor de uns e em detrimento de outros, digamos assim, não é? Ora, e ele dizia, basicamente, pode ser a nacionalidade, pode ser o sexo, pode ser a classe. O Weber é o teórico mais rico e fecundo, porque ele acha que as desigualdades não são só as da classe, há étnicas, de género, etc. E, portanto, para mim é sempre inspirador, Max Weber. O Simmel também tem alguma importância no sentido que vê a exclusão como distanciamento, clivagem entre autóctonos e a capacidade dos autóctonos de poderem receber e, de certa maneira, dialogar e interagir com os forâneos. Embora ele também fala da rotulagem, não é da rotulagem, mas da classificação do pobre, e as instituições podem ter um papel importante nesse sentido. O interacionismo simbólico também dá o seu contributo, na medida em que ele vê a desigualdade e a estratificação, não apenas por uma questão de qualidade dos indivíduos, mas vê como o processo de rotulagem e desclassificação na sociedade em que os normais classificam ou desclassificam os desviantes, e nesse processo é importante ver como uma situação de relação, ou uma situação relacional. Marxista, certamente, que é também, portanto, um contributo importante na medida em que vê a exclusão mais como desapropriação dos meios de produção e de mais recursos políticos e simbólicos. Perante isto, evidentemente, que nós temos aqui toda a importância da economia, da política e da relação sociedade e Estado, porque é uma clássica distinção que ocorre, mas enquanto os liberais tendem a dizer que a propriedade ou as relações laborais é algo do económico, não tem nada a ver com o político, e o político é algo do poder, mas não tem nada a ver com o económico, esta distinção, que para eles é separação, de acordo com os liberais, e que depois tem várias nuances. O próprio Parsons vem dizendo que e toda a história, a teoria dos jogos, etc., vem dizendo que os atores sociais são livres, iguais perante a lei e o Estado, e portanto todos podem mobilizar as suas forças para buscar junto do Estado a realização dos seus objetivos. Isto não é bem a verdade, como sabemos. Esta ideia da escolha racional nem sempre ocorre, porque a nossa escolha depende dos recursos, para já cognitivos, informacionais e outros. É nesse sentido que os marxistas vêm desmontar esta situação, dizendo que o Estado é o instrumento das classes dominantes, dentro daquela lógica da infraestrutura, superestrutura, mas é verdade que também esta visão demasiado instrumentalista, creio que foi colocada em causa por vários autores, como Poulanças, que também é um marxista, mas que disse que haveria uma certa relativa autonomia do Estado em relação às classes e aos grupos sociais. E o próprio Boaventura Sousa Santos também entre nós. Gostava que portanto, esta questão, nomeadamente da questão do problema da desigualdade, foi retomada através da teoria da justiça de John Rawls. Eu gostava aqui de trazer o contributo de John Rawls. Ele é um liberal, evidentemente, mas é um liberal que vai retomar a teoria contratualista dos iluministas, de que falei há pouco, e, nomeadamente de Kant, e avança uma teoria da justiça apresentada como um novo paradigma liberal da justiça. Ou seja, critica, de certa maneira, o velho liberalismo, o utilitarismo de Ganson e de outros, e que, no fundo, para ele, importa buscar princípios garantes da justiça, da equidade, de natureza universal. Ou seja, princípios de pessoas livres e racionais que escolheriam a melhor solução se colocada numa situação de igualdade. Ora, contrariamente ao liberalismo clássico, de certa maneira, o indivíduo seria, digamos, racional, não em função do seu interesse egoísta, mas como pessoa moral, induzida pelo sentido da justiça, na esteira ou no seguimento de Kant, do construtivismo de kantiano. O direito, portanto, para ele não deve supeditar-se à concepção liberal utilitária, portanto, ele critica o liberalismo tradicional, mas não deixa de ser liberal, nem ao interesse de cada indivíduo. O indivíduo não deve ser um meio, deve ser um fim. Do ponto de vista das garantias dos direitos fundamentais, ele aqui afirma e isto é importante, digamos, desse ponto de vista. E para realizar a justiça é preciso ter
ou colocar e ter em conta a situação, uma posição inicial de liberdade e igualdade entre os indivíduos pela seguinte ordem de princípios. Primeiro, todos têm direito à liberdade e à igualdade, portanto, nesse sentido, uma prioridade do direito sobre o bem moral. Por outro lado, o tratamento das desigualdades deve pressupor justiça redistributiva, ou seja, proporcionar até maiores benefícios àqueles que estão mais desprovidos, portanto, aqui uma concessão, digamos, uma concessão no sentido de ver que aqueles que estão mais desvantajados tenham maior apoio, mas haver também uma abertura e igualdade de oportunidades. Ora bem, digamos que, no fundo, até diria, é interessante que ele acaba por dizer, o princípio da propriedade privada é apenas uma contingência, digamos assim. Portanto, nesse sentido, ele, digamos, na justiça, quer uma visão, uma concepção moral, quer uma concepção política, deve autonomizar-se de todas as mundividências religiosas, filosóficas e políticas. Ou seja, a religião ou a política não deve entrar neste conceito de justiça no sentido que deve ser respeitadas as várias mundividências e haver apenas uma negociação e reciprocidade mútua entre os indivíduos. Ora, se repararem, esta visão de John Rawls foi logo criticada pelos comunitaristas, nomeadamente Charles Taylor, Michael Sandel e outros, que, reapropriando-se de ideias desde Aristóteles a Hegel, vieram dizer que não criticam esta visão juridicista, atomicista e individualista dos liberais, porque eles esquecem a comunidade, desvalorizam, digamos, a reciprocidade e, digamos, as relações a nível comunitário. E, portanto, até dizem que, bom, é muito contraditório dizer que se é por uma justiça redistributiva na base de uma concepção liberal. É impossível, digamos assim. E, de facto, se nós repararmos bem, esta visão, do meu ponto de vista, efetivamente, não é consistente. Porque John Rawls está a falar de um tipo hipotético ideal. Ele está a falar de uma sociedade ou de instituições justas. Mas não fala da questão da sociedade é justa ou não é justa. Esse é que é o problema. Ele não coloca o problema no âmago do problema, que é, não coloca a atenção no principal. Até que ponto temos, na realidade, que comportamentos reais, que situações reais de igualdade ou desigualdade. E o que nós temos é, de facto, constantemente, repetidamente, recorrentemente, de maneiras diferentes, uma constante desigualdade social. E é nesse sentido que me parece que os contributos de John Rawls, que bem intencionados a um homem progressista do ponto de vista liberal, evidentemente, mas que enfermam justamente pela incapacidade de poder colocar e analisar a situação do ponto de vista real, tendo em conta a sociedade real e não apenas as situações hipotéticas iniciais que não se realizam. Aliás, é uma crítica que lhe faz o próprio Amartya Sen. Amartya Sen tem também um trabalho sobre a justiça e, naturalmente, desmonta, apesar de terem muita interação e diálogo entre eles, ele desmonta, evidentemente, estas ideias liberais do John Rawls. Portanto, aqui trata-se de fazer o regresso do político, a importância, evidentemente, ter em conta o pluralismo político e religioso, mas o político, como negociação de interesses, e o conflito, nomeadamente, é menorizado por John Rawls, na medida em que é visto como instrumento da filosofia ou do discurso moral. Ora, o liberalismo move-se entre uma ética individualista em termos kantianos, porque o indivíduo é o princípio e o fim, o terminus ad quo e o terminus ad quem, e nesse sentido a economia está aqui, ou seja, o liberalismo move-se entre a ética individualista e a economia, e portanto sujeitam inclusive à própria economia, e nesse sentido eu creio que, digamos assim, os liberais evidentemente têm aqui, até o próprio John Rawls, apesar do seu esforço enorme, está sujeito evidentemente a críticas consideráveis. Gostava só de salientar a importância justamente da democracia e ou seja, porque muitas vezes esta democracia é a democracia da burguesia. Não, é uma democracia da burguesia, certamente, mas também é uma burguesia nossa no sentido daqueles movimentos sociais, dos cidadãos, das classes trabalhadoras e dos movimentos sociais, e nesse sentido é também algo, sobretudo sindicais, e sobretudo é algo que deve ser defendido perante os ataques que está a ser alvo. E, nomeadamente, em particular, como sabem, hoje, mais do que nunca, a questão do Estado Social, que é uma questão central, que me parece que é importante perante esta ideologia, a apologia liberal atomicista, de passividade, de impotência do indivíduo isolado. Nós temos que, justamente, ter em conta a necessidade, justamente, de mobilização e de ação e de organização coletiva, que é a única forma de contrariar as lógicas
despolitização, de desinteresse ou digamos, de apatia que muitas vezes pode ocorrer, digamos, nas sociedades e talvez na atual seja um caso. Creio que, por outro lado, o contributo de vários autores que vem trazendo a importância dos diversos tipos de recursos, a importância da assunção da pluricausalidade, porque os fenómenos da desigualdade não se explicam apenas por um fator, mas, por outro lado, portanto, temos em conta o económico, o social, o político, o simbólico, mas simultaneamente não deixar de articular e hierarquizar os diversos níveis de análise na sequência do esquema de Niklas Luhmann, e que hoje está também recuperado e reapropriado por marxistas, inclusive. Portanto, a ideia de que não podemos olhar e analisar a questão da desigualdade social apenas em termos nem estruturais, mas temos que incluir também o nível organizacional, político e o nível interativo. É fundamental para percebermos esta... E, portanto, esta questão também da relação da sociedade de providência, do Estado de providência, é uma questão central, evidentemente, que alguns, a certa maneira, idealizaram demasiado a sociedade de providência, sobretudo na sociedade portuguesa, creio que houve essa tendência. A importância da defesa do Estado Social, o Estado de Providência, o Estado de Bem-Estar, como quiserem, é importante na medida em que, por um lado, ela tem restringido e atenuado as diferenciações e as polarizações sociais, mas também não tínhamos ilusão, ela não significou uma mudança estrutural do sistema, mas no quadro atual, a defesa do Estado Social, tal qual foi conseguida até agora, creio que é uma questão central, justamente na luta, no combate pela justiça social e no combate às desigualdades sociais. Daí que, evidentemente, me parece fundamental ter presente que as novas formas, e já não é de agora, de legitimação das desigualdades sociais aparece através do conceito de meritocracia, que já vem de Durkheim, de Parsons, Davies e Moore, e no fundo, a tese neoliberal e de meritocrática, no fundo, aponta para a ideia de, sendo a importância funcional diferencial das posições sociais, uns têm o direito de receber mais do que outros e, portanto, de ser melhor recompensados do que outros. Neste sentido, acho que prefiro, do meu ponto de vista, o conceito de desigualdade, porque ele pressupõe a apropriação ou a usurpação privada de bens, recursos e recompensas, implicando concorrência e luta. Evidentemente que este conceito é muito mais fecundo, muito mais abstrato, mas, simultaneamente também, o abstrato não quer dizer que não seja importante para o real, que muitas vezes pensa, o abstrato logo é vago, não interessa. Não, a abstração é a capacidade de fazer a leitura do real de uma maneira muito mais incisiva até. Portanto, é nesse sentido que eu acho que a exclusão e a pobreza são produtos de um sistema desigual, digamos, de um sistema capitalista, imperialista, patriarcal, etnocêntrico, por vezes também, e nesse sentido todas as políticas sociais, desde o rendimento social de inserção e outras, o facto de aliviarem a pobreza e a exclusão social é importante contra todas as formas de neoliberais e populismos de direita, inclusive, que importa realmente ter presente. Não vou alongar-me, simplesmente gostava de chamar a atenção uma coisa que em Portugal nenhum partido do PS ou do PSD que estiveram no poder, a grande parte, nunca se encaminharam para uma reforma digamos, do Estado, reforma em termos sociais, sobretudo no sentido diferente daquela que está a ser incutida hoje, que é justamente a necessidade de ultrapassarmos a solidariedade de cariz assistencialista, porque reforça e desqualifica o pobre, despolitiza, aprisiona, porque o mantém dependentes das instituições privadas, neste caso IPSS, não digo todas, e também não estou a falar da autenticidade dos que estão a trabalhar nestas IPSS, porque fazem muitíssimo trabalho de apoio social, mas é importante que o Estado deveria, de certa maneira, enquadrar toda esta segurança social, nomeadamente, tal como fazem os países nórdicos, de uma maneira não entregue à discricionariedade diversa das IPSS. Nesse sentido, eu gostava que esta será um combate, creio, importante para evitar discricionariedades ou arbitrariedades neste campo. Bom, basicamente, ficava por aqui, simplesmente dizendo que as desigualdades sociais são reproduzidas pela ação social dos diversos tipos de atores e ela é estruturada também pelas condições pré-existentes das desigualdades. E, por isso, neste sentido, as desigualdades comprometem a própria democracia em termos políticos, mas também em termos económicos, sociais. E bom, ficava-me por aqui, creio que basicamente ter presente a ideia de que
as diversas concepções em torno da exclusão e da solidariedade social são conceitos polissémicos que teremos que ultrapassar as visões organicistas e funcionalistas, no meu entender, e também ter presente a necessidade de uma visão pluricausal para compreender e explicar as desigualdades e para manter, evidentemente, uma proposta, uma estratégia de combate a essas mesmas desigualdades em torno e em favor da justiça social. Basicamente era isto.